quero agradecer o convite para participar deste primeiro congresso online sobre práticas inclusivas e dizer da minha satisfação em participar dele. Foi muito difícil para mim escolher o tema, dentre tantos assuntos e tantos fenômenos que são importantes dentro dessa área. E para tomar uma decisão, eu me pautei na minha história de vida. Então eu vou contar um pouquinho para vocês sobre mim. Eu sou psicóloga por formação, eu me formei em 1972, numa época em que a relação da sociedade brasileira com as pessoas com deficiência ainda era pautada pela institucionalização total. E a deficiência como fenômeno entrou na minha vida de uma forma muito interessante. Primeiro que eu não tive contato nenhum com nenhuma pessoa com deficiência durante o meu desenvolvimento infantil ou mesmo na minha adolescência e tal. O único contato que eu tive foi uma situação bem triste que eu vou contar para vocês aqui. Os meus pais, todo ano, por ocasião de finados, pegava a família toda e ia para uma outra cidade, perto daqui, para visitar o cemitério, fazer aquele ritual todo de finados. E nesse dia, eles costumavam visitar uma família que era amiga ou conhecida deles, é o que eu me lembro, né? E a primeira vez que eu cheguei nessa casa, era uma casa bonita e tal, e nós fomos acomodados ali na sala de estar, e tinha uma grade que nem uma jaula, fechada ou coberta por uma cortina. E em determinado momento a mulher abriu, a dona da casa abriu a cortina, e ali dentro tinha um moço, que hoje eu imagino que ele tivesse uns 30 e poucos anos. Esse moço, hoje eu sei, era paralisado cerebral, espástico. E naquela época, a forma de tratar ou de trabalhar com esse rapaz foi aprisioná-lo na sala de visita da casa. Ele vivia dentro daquela jaula. E aí quando abriu a cortina, ele ficou todo entusiasmado tal, e começou a gritar, pular e fazia sons diferentes tal. E a mãe falou, não vai dar para deixar a cortina aberta. Fechou de novo, porque quando abria a cortina ele via pessoas, ele ficava excitado, claro, né? E fechando a cortina ele parava de se manifestar. Eu fiquei tão chocada com isso, eu não conseguia entender o que significava um pai e uma mãe colocando um filho dentro de uma jaula. Foi esta a experiência de contato que eu tive com a deficiência na minha pré-adolescência. Depois disso, eu entrei na faculdade de psicologia e por coincidência ou por acaso, fui convidada para fazer estágio numa entidade de educação especial e para lá eu fui. Então a deficiência, eu tenho uma deficiência, entrou na minha vida meio por acaso, eu nunca escolhi nada nem fui atrás, as coisas foram acontecendo. E eu fui trabalhar então nessa entidade, que era uma instituição total também, e de novo passei por uma série de experiências bastante chocantes, no sentido de observar a forma desumana com que as crianças eram tratadas. Muito por conta disso, como por conta também da formação em psicologia, que já vai direcionando o olhar da gente para uma outra forma de se relacionar com o ser humano, né? E também pelo fato de no Brasil, naquela época, ter se definido a desinstitucionalização de pessoas que viviam em instituições totais. E essas pessoas começaram a ser liberadas dos hospitais psiquiátricos, na época chamado leprosários, né? E eram soltos na sociedade sem qualquer tipo de preparação ou de
capacitação para viver num ambiente com o qual eles não estavam acostumados. Foi nessa época que um grupo de pessoas se juntou e foi fundada uma entidade que se chama Sorri, né? Ela existe até hoje, é claro, e muitos devem conhecer a Sorri, o trabalho da Sorri. E eu fui a pessoa que trabalhou com a Sorri desde o seu início na definição de filosofia, valores, princípios, método, objetivos e, enfim, o modelo de atuação da Sorri, que era contribuir com a desinstitucionalização, mas de uma forma que as pessoas institucionalizadas tivessem possibilidade de conviver no ambiente social externo. Trabalhando com a Sorri, vinha conhecer várias pessoas com deficiência, e algumas com deficiência severa. Pessoas que se tornaram muito amigas e que fazem parte da minha vida até hoje. E comecei a perceber que, com as condições adequadas de estimulação, de ensino e de suporte, qualquer pessoa podia fazer qualquer coisa. Não era só a teoria aprendida na psicologia que funcionava, na prática também funcionava. E aí entrei num processo de envolvimento com essa área, né? E não parei mais e estou até hoje trabalhando e atuando nessa direção. Na época, a Sorri teve uma participação muito forte num processo de sensibilização da sociedade brasileira com relação à situação das pessoas com deficiência. Então, eu me lembro que eu dizia que eu tinha virado caixeiro viajante, porque eu vivi na estrada durante praticamente 10 anos. Fazendo o quê? Do Amazonas ao Rio Grande do Sul, trabalhando com grupos de gestores das várias áreas da atenção pública, com profissionais nessas mesmas áreas, né? Tanto educadores como profissionais da saúde, profissionais de outras áreas, arquitetura e urbanismo, mesmo pessoal da justiça, enfim. Tivemos a possibilidade de trabalhar com pessoas no Brasil inteiro, procurando sensibilizá-las para a existência de pessoas diferentes que eram seres humanos, cidadãos como qualquer outro, né? E que tinham os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. E que cabia a nós responder a essa necessidade dentro das nossas áreas de atuação. Claro que nessa fala minha sobre mim um pouquinho, não posso deixar de falar também sobre a minha personalidade. Eu sou uma pessoa que, por conta do tipo de personalidade, sou vidrada em justiça, né? Situações de injustiça são situações que mobilizam muita energia em mim e eu, de uma certa forma, não deixo jamais de atender essas necessidades. Também sou uma pessoa voltada para a ajuda de seres humanos de maneira geral. Dentro do meu tipo de personalidade também tem um excesso de energia que vocês podem ver através da forma com que eu falo, né? Às vezes as pessoas que não me conhecem até assustam porque eu caio forte. Eu não tenho intenção de cair forte, mas o tanto de energia que tem aqui sai, ele se manifesta. E juntando tudo isto, veja, o que aconteceu comigo? Cada experiência que eu fui tendo na minha vida, desde aquela na pré-adolescência de contato com esse rapaz que vivia aprisionado em casa, até a minha experiência profissional, trabalhando em clínica, em entidades de educação especial e na própria universidade, que fui docente universitário por 38 anos, fazendo pesquisas, em projetos de extensão e nesse movimento todo de busca, de construção de uma sociedade que fosse mais respeitadora dos direitos de todos. Então, na época da instituição total, passou-se a um novo paradigma, que era o paradigma de serviços, porque na cultura da época começou-se a discutir a seguinte questão: espera um pouquinho, se a pessoa com deficiência é um ser humano como qualquer outro e tem o direito de participar da sociedade, então ela tem que ser preparada para isso. E foi aí que começou o paradigma de serviços.
Então, mobilizou-se psicologia, fono, físio, TO, enfim, uma série de profissões para atuar junto à pessoa com deficiência, de forma que ela parecesse o máximo possível, ou seja, que ela se assemelhasse o máximo possível a uma pessoa então dita normal. E esse paradigma foi um avanço, é claro, quando você compara com o paradigma anterior, que era da institucionalização total. Mas ele não era satisfatório por inteiro. Então começou-se a discutir que, espera um pouquinho, por que é que eu tenho que me assemelhar a todos vocês para depois poder participar da sociedade? Não pode ser assim. Foi quando se começou a construir o novo paradigma, que foi o paradigma de suportes, né? Que foi quando se chegou ao conceito de inclusão. No paradigma anterior, o conceito era integração, era integrar a pessoa com deficiência à sociedade. Quando se mudou para essa outra visão, né, que a pessoa não tinha necessariamente que ser alterada para poder participar da sociedade, mas sim a sociedade é que tinha ou teria que se ajustar para favorecer as condições necessárias para que essas pessoas pudessem acessar e funcionar em qualquer ambiente social. O que começou a ser discutido, e é o que nós temos perseguido até hoje, é, na verdade, um estilo de vida. Um estilo de vida que tem valores próprios e diferentes um pouco dos demais paradigmas. Eu não vou entrar em detalhes sobre os demais paradigmas, tem textos que eu já publiquei sobre isso, tem outros lugares onde já falei sobre isso, mas eu costumo dizer que uma sociedade inclusiva respeita 3 R's. R, de letra R, 3 R's. Primeiro, reconhece as diferenças e as necessidades peculiares a cada uma delas, respeita essas necessidades e a elas responde com eficiência e dignidade. Nenhuma sociedade será inclusiva enquanto ela não reconhecer as necessidades, respeitá-las e responder a elas. Por que eu estou falando bastante sobre a questão da inclusão? Porque é muito importante nós entendermos algumas coisas. Outro dia eu estava ouvindo um gestor de uma entidade dizendo que a entidade ia incluir não sei quantas pessoas com deficiência em algum lugar. E eu fiquei pensando, o que significa eu vou incluir alguém? A gente não inclui ninguém. Porque a inclusão não diz respeito, não é um movimento de pegar alguém e colocar num lugar. A inclusão diz respeito a ajustar a sociedade de uma forma que todos possam acessá-la. Por exemplo, uma sociedade inclusiva tem calçadas que permitem que crianças, adolescentes, idosos, grávidas, cadeirantes, cegos, qualquer tipo de pessoa possa caminhar por ela sem o risco de sofrer acidente. A porta de uma sala de aula, numa escola que se diz inclusiva, ela tem lá escrito, em português, primeira série. Ela precisa ter isso também em braille, ela precisa ter isso também em libras, ela precisa ter isso também, esse signo também em desenhos. Por quê? Porque qualquer tipo de pessoa com qualquer tipo de necessidade especial terá a possibilidade de acessar essa informação. A inclusão diz respeito, ou a sociedade inclusiva diz respeito a um estilo de vida. É um estilo que acolhe a diversidade com respeito e com dignidade. E quem é que vai fazer isso? São os atores sociais, somos nós. Então veja, se a gente for olhar a legislação brasileira, nós vamos perceber que a legislação brasileira na defesa de direitos das pessoas com deficiência é muito boa. Ela é interessante, ela é moderna, ela é boa, sabe? Claro que sempre existem falhas, mas, de maneira geral, ela é avançada.
Então nós temos legislação que é avançada e é boa, nós temos métodos e técnicas, né, com embasamento científico, nós temos uma boa qualidade de metodologia para o ensino, metodologia para inclusive o ajuste, né, dos ambientes diversos, ambiente físico, ambiente de ensino, ambiente de locomoção. Nós contamos com as ferramentas. Então nós temos legislação, nós temos embasamento científico, nós temos método, nós temos bastante pesquisa, nós temos método, nós temos programas de capacitação e não podemos dizer que a nossa sociedade já seja inclusiva. Não podemos dizer que nós temos uma educação inclusiva nesse país. E eu não vou entrar na discussão mais ampla, né, da organização sociopolítica e econômica, mas eu vou estar falando exclusivamente no que diz respeito a este segmento populacional constituído pelas pessoas com deficiência. Então, o que é que nós vemos? Nós temos uma escola com discurso inclusivo e uma prática de exclusão dentro da escola. Nós temos um sistema de saúde com uma legislação inclusiva e nós temos uma prática de atenção na saúde que é bastante excludente. E assim acontece no nosso país de todas as formas. Então, a gente fica pensando, por que é assim? Por que acontece isso dessa forma no Brasil? Em outros países, a legislação vem culminar com um anseio da sociedade. Então, ela formaliza procedimentos e nortes para que a sociedade siga. No Brasil, a legislação surge antes do anseio, entende? Então, eu fiquei pensando, nesta conferência, sobre o que eu vou falar dentro de práticas inclusivas. Eu poderia falar sobre práticas inclusivas na escola, ou práticas inclusivas na arquitetura e urbanismo, enfim, em várias áreas da atenção pública. Mas tem uma área que eu vejo muito frequentemente mencionada nos estudos científicos, nas publicações e mesmo nas dissertações e nas teses, mas dificilmente ela é abordada como foco de uma fala, de uma reflexão. Por isso foi que eu tomei a decisão de, nesta conversa com vocês, fazer alguma coisa mais na área reflexiva. Eu gostaria que vocês pensassem algumas coisas sobre vocês. Por quê? Se nós temos legislação, método, nós temos ferramentas, nós temos tudo e a coisa não acontece, ela não acontece por quê? Porque os atores sociais não estão atuando nessa direção. Eu converso muito com professores. É redundante isso, desde 1972 que eu escuto essa redundância na fala, né? As queixas, e não é só com professor, é com o pessoal da saúde, é em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é área. As pessoas dizem assim, claro que a inclusão é importante, claro que é importante, eu faço, mas a minha chefe, nossa, ela é uma casca, ela não segue, ela não faz isso, ela não permite que as coisas aconteçam. Ou então, o gestor, ele impede, ele não dá condições da gente fazer, a gente realmente promover a inclusão. E assim vai. Eu vejo pessoas jogando sobre outras a responsabilidade da manutenção da exclusão em qualquer ambiente social. E achei que talvez fosse muito interessante que a gente fizesse uma coisa diferente hoje. Vamos mergulhar em nós mesmos e vamos conhecer um pouquinho quem eu sou. Quem que nós somos de verdade na nossa prática cotidiana? E aí pode ser pai, pode ser educador, pode ser profissional da saúde, pode ser empregador, pode ser profissionais de RH, podem ser gestores de várias áreas da atenção pública, pode ser gestor de ONGs ou de entidades, qualquer tipo de pessoa. Quem é você, de fato, na sua prática cotidiana de relações interpessoais, relações sociais, com esse segmento populacional? Quais são os seus valores essenciais? Quais são os seus princípios de vida?
Quais são aqueles pensamentos que são só seus com relação à pessoa com deficiência? Se a gente sair perguntando para as pessoas em conferências ou em qualquer tipo de encontro, é muito comum que eu vá conseguir que resposta? Claro, a pessoa com deficiência é um ser humano como qualquer outro, é um cidadão como qualquer outro, ele tem o direito de acesso, permanência e funcionamento em qualquer ambiente, né? Enfim, o discurso da inclusão, os valores da inclusão são defendidos por quase todas as pessoas, pela grande maioria. Mas parece que está sendo muito difícil de realizar isso. Então, eu queria que cada um de nós aqui fosse olhar um pouquinho para a sua história. A sua história de construção. Sabe aquela historinha que eu contei a meu respeito lá no começo? Não foi de graça aquilo. Foi para mostrar que a minha subjetividade, a minha personalidade, foi construída num contexto de relações sociais interpessoais. Um contexto que desvelava valores, desvelava posturas, desvelava atitudes nos acontecimentos do cotidiano. E foi assim que eu fui sendo formada. Foi assim que a minha subjetividade foi sendo construída. Foi assim que a minha personalidade foi sendo construída. E foi assim que a sua subjetividade também foi construída. Foi assim que a sua personalidade também foi construída. E é importante que você conheça esse processo. Claro que não vai ser possível fazer isso aqui nessa conferência de meia hora, 40 minutos. Mas o que eu queria deixar para vocês era algumas instigações que talvez facilitem para cada um e olhar para a sua própria realidade e identificar o quanto eu estou contribuindo para a construção da inclusão ou o quanto eu estou amarelando, assumindo um discurso inclusivo, mas uma prática mais acomodada, né? Eu fiz uma lista aqui que eu gostaria de apresentar para vocês e gostaria que cada um que estiver escutando esta fala, que vá refletindo sobre essas questões. É claro que eu não espero que você saia falando em voz alta para todo mundo quais são as respostas para as minhas perguntas, mas eu gostaria que você se desse a oportunidade de mergulhar em você mesma e identificar quais são os fatores que contribuíram ou fatores que foram até determinantes na sua forma de ser hoje, nos valores que você assume lá dentro, não necessariamente os que você defende externamente, nos sentimentos que você tem, nas atitudes que você toma e nos comportamentos que você tem. Você foi construída num processo histórico e é importante que você conheça um pouco disso. Eu fiz algumas perguntas aqui. Eu perguntaria assim, como foi o seu primeiro contato com pessoas com deficiência? Ou quais foram os contatos que você teve com pessoas com deficiência na sua história de formação? Eu imagino que a maioria, ou muitas pessoas que estejam assistindo a esta conferência, sejam muito mais novas do que eu. Então, podem até já ter nascido no final do paradigma de serviços, entrando no paradigma de suportes, né? Não tiveram a sorte, como eu, de ter nascido no paradigma da institucionalização total e, portanto, ter a possibilidade de ter vivenciado essa história na raça, né? Presente na história. Mas, enfim, é importante, é interessante que você pare um pouquinho e fique pensando, nossa, quais foram os contatos? Como que foi que eu conheci pessoas com deficiência? Como que era? Eu estudei com alguma, ou tinha alguém na família, eram meus amigos, ou eu tinha medo? Como é que era isso, né? Como que foi a minha experiência de contato com a pessoa com deficiência desde que eu era pequeno? Em que contexto isso aconteceu, né? O que lhe foi dito a respeito dessas pessoas? O que pais, o que familiares disseram, o que professores disseram a respeito disso? E aqui eu faço um parênteses para alertar com relação ao que se diz e o que se faz. Tem uma historinha que eu gosto de contar, que eu gosto de falar, que é aquele exemplo, né? O pai quer ensinar honestidade para o filho. Então ele mostra que é muito importante que o filho não minta jamais. A mentira não é
alguma coisa aceitável, ela é desrespeitosa, ela é destrutiva, né? Aí toca o telefone, o filho atende e vai lá, pai, fulano quer falar com você. Ele fala, fala que eu não estou. Então veja, o que é que ensina mais? A fala dele sobre a mentira ou o comportamento mentiroso dele? É essas coisas que eu gostaria que vocês fossem pensando, né? Na minha história, por exemplo, eu me lembro assim, eu tinha um monte de tias, muitas tias, e eu me lembro que toda tarde, por volta das 4 horas da tarde, eu não sei como é que as pessoas conseguiam fazer isso naquela época, lá na casa da minha avó, ela servia café, bolo, pão, queijo, aquela coisa arada toda de avó, né? E as filhas casadas, tal, todas iam para lá com os filhos que não estivessem na escola, sentavam e ficavam tomando café e conversando. E nas conversas, eu me lembro de frases do tipo assim, ai, coitado, ele era meio retardado. Ou então assim, nossa, ele era manco, coitado, não tinha jeito. Ah, não dava para ele estudar, porque ele era diferente, ele era esquisito. Então veja, esse tipo de fala, elas não eram pessoas ruins, elas eram pessoas boníssimas, né? Pessoas amadurecidas, pessoas que trabalharam, pessoas caridosas, pessoas boas, que olhavam para a deficiência como uma coisa ruim, como uma coisa que causava incômodo, né? No seu caso, como que foi o seu contato? Como era o discurso e a prática na sua família, na sua escola, em todos os ambientes que você frequentou? O que você sentia desde aquela época com relação às pessoas diferentes? Eu me lembro que aqui em Bauru tinha um rapaz, eu imagino que ele tivesse paralisia cerebral. Ele era negro e era morador de rua. E o nome dele era Calango. Todo mundo chamava o rapaz de Calango. E os pais ameaçavam os filhos que não fossem para a rua porque o calango vai te pegar. O calango vai te pegar. Eu me lembro até hoje de viver amedrontada com a possibilidade do calango me pegar. Esse tipo de história não faz parte só da minha história. Tenho certeza que você tem histórias semelhantes. Vá mergulhar nisso, mergulha nisso, porque isto foi importante na constituição, na construção da sua subjetividade. E na construção e determinante, inclusive, dos pensamentos, sentimentos que você tem hoje. No decorrer da sua vida, o que foi acontecendo com o seu pensar com relação ou a respeito das pessoas com deficiência? À medida que você foi crescendo, amadurecendo, estudando, fazendo outras escolhas, houve alguma mudança? Como foi essa mudança? Por que é importante? Porque a gente vai perceber que no decorrer da nossa história, à medida que a gente vai amadurecendo, se tornando profissional inclusive, há crenças que se encontram residindo em nosso inconsciente, que se manifestam até hoje sem que eu perceba que elas estão por ali. Que tipo de crença? Você olhar para... Suponhamos que você trabalhe numa escola, sei lá, e onde tem crianças com deficiência. Você olha para ela, o que você fala? Ah, não vai ter jeito, isso daí nunca vai ser normal. Será que é isso que você pensa? Lá na sua mais profunda intimidade com você mesmo? Ah, ele é agressivo, ele é perigoso, eu tenho medo dele. Eu tenho medo de ficar perto dele. E tudo isso que eu estou falando, gente, são coisas que eu escuto de pessoas. Outra, ele não tem capricho, a criança não tem capricho, ela é suja, eu tenho nojo. Eu fiz um estudo uma vez com 250 estudantes universitários de uma universidade pública do estado de São Paulo. Mais de 80% dessas pessoas, esse estudo está publicado inclusive, dizia que tinha medo e nojo de estudantes com deficiência. Isso não pode acontecer por causa de alguma coisa que está acontecendo aqui agora. De uma pessoa com deficiência entrar numa sala de aula e de repente você sente isso de graça. Não é de graça. Isso tem uma história, tem uma raiz.
Uma história de construção que eu preciso perseguir, ir lá, identificar como ela foi construída, para que eu possa me ressignificar isto, para que eu possa transformar a minha percepção, os meus sentimentos, as minhas atitudes e os meus comportamentos. Entende? Outra frase. Será que você diria isso ou sentiria isso? Ai, a aparência dela me incomoda. Eu preferiria não ver. Eu preferia não ter que ficar olhando para ela. Outra. Eu não sei como lidar com essa pessoa. Eu acho que ela tem que viver com os outros que são iguais a ela. Eu acho que ela é um ser humano como qualquer outro. Tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Precisa de ajuda, mas eu não sou capaz de dar. Eu não sei dar essa ajuda. Ou, acho que é uma pessoa como qualquer outra, tem os mesmos direitos e deveres que qualquer outra, precisa de ajuda e eu vou ter que me arder para buscar e aprender uma forma de conseguir ajudar. O objetivo é sempre esse. Cada afirmação minha, como você está ouvindo online, né? Como você está ouvindo uma gravação, você pode parar e pensar um pouco a respeito de como seria a resposta sua mais íntima possível para cada uma dessas perguntas. Não precisa dizer para ninguém. O importante é que você diga para você mesmo. O importante é que você tome consciência de como as coisas acontecem na sua subjetividade. O importante é que você expanda a sua consciência a respeito de quem eu sou, como eu funciono e o que eu estou fazendo nessa coisa toda da inclusão. Outra frase que talvez possa ser uma frase que você diga. Acho que é um ser humano como os demais, tem os mesmos direitos, mas eu fico constrangido, eu fico incomodado com a presença próxima dele. Eu acho que é melhor para ele andar mesmo com outras pessoas mais iguais a eles. Então, resumo disso tudo, eu diria para você, gaste um pouco de tempo pensando em como foi a sua história de construção e qual é o conjunto de crenças e de valores reais e de dizeres internos que você tem para você mesmo. Eu queria só relembrar agora uma coisa que vai poder ajudar você, que foi as Paralimpíadas. Eu achei que não aconteceu nada melhor do que isso recentemente para me ajudar nessa conferência aqui. O que nós vimos nessa Paralimpíadas, inclusive da parte de pessoas com deficiência brasileiras, foi fantástico. Foi um soco na cara de cada um. Foi mostrar o quê? Tá vendo? Dadas as condições adequadas, todos podem tudo. E vou dizer, grande parte daquelas pessoas com deficiência que lá estavam conseguiram feitos muito maiores do que o que qualquer um de nós já conseguiu na vida. O que fez de diferente? O que aconteceu de diferente na vida dessas pessoas que estavam na Paralimpíadas e na vida dos demais deficientes que estão aí nadando contra a corrente e lutando para conseguir um lugar? Tem uma coisa interessante a ser pensada. Um coach. Quem é um coach? O coach é o profissional que aceitou uma pessoa com deficiência, fez uma avaliação dessa pessoa, identificou competências, recursos que essa pessoa tem, identificou fragilidades que ela tem, elaborou um plano com objetivos, com metas para diminuir as fragilidades e aproveitar os recursos que ela tem. Elaborou esse plano e bala! Colocou esse plano em prática. Com determinação, com confiança, e foi até a vitória, que é assim que funciona. Qualquer um de nós temos recursos e temos fragilidades. Se quisermos chegar aonde for que quisermos chegar, é só fazer esse trajeto que a gente chega. Da mesma forma, o seu aluno com deficiência chegará a qualquer lugar se você tiver esse tipo de atitude. E se a sua chefe, a sua coordenadora, ou o seu gestor não estiver colaborando, não aceita um não.
Eu vou conversar, discutir, mostrar, argumentar, vou nos órgãos de defesa, vou onde estiver aqui, até a coisa acontecer. E aí você está contribuindo de fato para que o contexto se torne inclusivo. Eu comecei falando sobre os paradigmas que foram se sucedendo, né? Hoje tem mais um paradigma que é mencionado na literatura, eu detesto o nome dele, que é o paradigma do empoderamento, que foi a tradução que se conseguiu chegar para a palavra empowerment. Nós não temos em português uma palavra para empowerment. Mas esse paradigma, ele também é retórico no Brasil. Né? O empoderamento ou empowerment em outros países, por exemplo, significa que a pessoa com deficiência, por exemplo, nos Estados Unidos, a pessoa com deficiência que vai para um processo de reabilitação, ela participa e define objetivos, metas e tudo é planejado junto com ela, aí o governo dá para ela a verba que ela precisa para que ela escolha os serviços, onde, o profissional e tudo. Quer dizer, ela tem o poder decisório sobre a sua própria vida. Nós estamos anos-luz, né, distantes disto aqui. Então, mas de qualquer forma existe mais um paradigma por aí. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, nesta mudança de paradigma, o que nós estamos vendo é um processo de transformação gradativa da sociedade, de desumanização maior para desumanização menor. E eu espero que, em qualquer momento no futuro, um processo de humanização, né? E de respeito. Então, só que esse processo, como eu disse também, no nosso caso aqui no Brasil, ele está fundado em legislação. Então nós temos esse poder da legislação. E não acontece porque a transformação da sociedade é feita por atores sociais. Sou eu e é você. Enquanto nós não nos transformarmos, não vamos contribuir com a transformação de sociedade nenhuma. Nada vai acontecer. E para que nós nos transformemos, nós precisamos ter uma profunda experiência de contato íntimo com o meu processo de construção, com a minha subjetividade. Não é vergonhoso eu admitir para mim mesma, eu tenho medo de estar em contato com a pessoa com deficiência, ou seja lá qualquer tipo. Ou é muito desconfortável para mim conversar com uma pessoa surda porque eu não conheço Libras e eu não sei me comunicar com ela. Não há problema nenhum você assumir para você mesma ou você mesmo que isso acontece na sua subjetividade. Mas o legal de tudo é que quando você consegue assumir isso, você começa a expandir os seus horizontes, você começa a expandir a sua consciência e talvez você comece a perceber que você tem como fazer alterações e começar o seu processo de transformação. E a todo o processo de transformação seu, pode ter certeza que corresponderá um avanço no processo de transformação da história. Vou parar por aqui, porque eu acho que eu já usei bastante do meu tempo, né? Teria muito mais coisas para dizer, mas eu diria o seguinte, qual que é a receita do bolo? A receita do bolo desta conferência, eu acho que a receita que sobra, né? A receita que foi produzida nesta conferência é a seguinte. Primeira regrinha, primeiro ingrediente da receita desse bolo é mergulhe em você mesmo e vai olhar o que você realmente pensa, o que você realmente sente, quais são as suas atitudes e quais são os seus comportamentos, principalmente aqueles comportamentos de esquiva. Aqueles comportamentos que a gente justifica colocando a responsabilidade em alguém no nível superior. E, segundo passo da receitinha deste bolo, após identificar isso, gente, que delícia! Vamos começar um processo de transformação pessoal. O diferente é bom. Tente um pensamento diferente. E agora é fácil, porque as Olimpíadas estão aqui pertinho, dá para você ter, sabe, um embasamento estimulante para que você vivencie essas diferenças. Procure exercitar
alguma coisa diferente. E por último, vá e faça. É o único jeito de você se transformar e transformar a sociedade. Eu agradeço a atenção de vocês e foi um prazer estar aqui.